Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Chegamos mais um momento, uma live para abençoar a sua vida. Peço a vocês que fechem seus olhos, vamos fazer uma oração e assim eu volto com a ministração da palavra de Deus. Bendito Deus e glorioso Pai, entramos na Tua presença, Senhor, nesse momento. Te apresentamos as nossas vidas, te pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas, e pedimos que o Senhor ouça o nosso clamor e responda às nossas orações em nome de Jesus. Repreendemos toda e qualquer ação maligna, determinando a saída de todo mal em nome de Jesus. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e fale conosco por meio da Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Sejam todos muito bem-vindos, irmã Isabel, seja bem-vinda, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a vida de Angélica também, em nome de Jesus, tá bom? Abra sua Bíblia, se possível for, no Salmo de número 111. Salmo de número 111, nós vamos ler para a glória do Senhor. Se vocês puderem, é Salmo 111, versículo 10, tá bom? Salmo de número 111, versículo de número 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, nós vamos hoje falar sobre a importância, o que é temer a Deus. Temer a Deus, antes de tudo, é respeitar a palavra de Deus. É respeitar a santidade de Deus. Se eu, como servo, como serva do Senhor, temo ao Senhor, eu não vou fazer coisas que vão desagradar a Ele. Por exemplo, eu sei que o meu corpo, a Bíblia diz que ele é templo do Espírito Santo. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar o meu corpo e entregá-lo, por exemplo, à prostituição, ao adultério, à fornicação, ou coisas que venham amanhã depois, ou mesmo no ato em que eu estou ali cometendo, sujar, ou seja, manchar aquilo que é morada do Senhor. Outra coisa também, a Bíblia diz que santidade significa separação. É quando você, como cristão, se separa do pecado. A própria Bíblia diz que não há união entre a luz e as trevas. Então, nós, como servos de Deus, como servas de Deus, Pai Senhor Angélica, que Deus abençoe, nós precisamos ser separados. Ser separados é o quê? É você não agir como todo mundo age. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos mais a ele. Uma das coisas que nós precisamos observar muito na nossa conduta como cristão. Por exemplo, a própria Bíblia nos diz que o bom nome ou a boa fama é muito melhor, tem muito mais valor do que a prata e o ouro. Então nós, como cristãos, como servos e servas de Deus, devemos ter o que? Zelar pelo nosso bom nome. Bom nome é o que? É a sua reputação, é a sua fama. Hoje nós temos visto que tem pessoas que não estão nem aí mais, né? Nós temos observado, eu não sei se você é uma boa observadora, mas tem pessoas que hoje estão querendo mais satisfazer a sua própria carne, as suas próprias concupiscências do que agradar a Deus propriamente dito. Porque, por exemplo, às vezes nós sabemos, biblicamente falando, que nós não podemos nos unir a uma pessoa, no caso da mulher, um homem, ou um homem a uma mulher, eu falo na intimidade fora do casamento. E muitas vezes nós temos visto pessoas fazer isso e não esconder de ninguém. Fazer com que todo mundo veja e elas dizem, daí, a vida é minha, quem manda na minha vida sou eu, Deus e eu sabe da minha vida. Mas ela tem que entender que, biblicamente falando, a Bíblia nos adverte acerca dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então não é porque eu posso fazer o que eu bem quero da minha vida, porque ninguém paga minhas contas. Hoje nós temos visto muito isso, né? Tudo é permitido se eu permito. Não, tudo é permitido se a palavra de Deus permite. A própria Bíblia diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos muito ter esse zelo, esse cuidado para com a nossa reputação. Isso faz parte do temor. Então, o que é temer a Deus? Temer a Deus é respeitar a sua santidade,
é ter respeito pela palavra do Senhor. Se eu tenho respeito à palavra de Deus, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, eu não vou atribuir a Deus a responsabilidade de coisas que foi eu mesmo quem causei. Lá no livro de Provérbios, capítulo 26, a Bíblia diz que maldição sem causa ela não se cumpre. Ou seja, então para acontecer algo que venha a ser maldição, né, nós temos que entender o que é maldição. Eu sempre gosto de falar sobre isso para tirar dúvida de muita gente. Ó, provação é quando Deus prova você. Deus não prova ninguém com maldição. Mas não prova ninguém com maldição por quê? Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas maldições. Então ele não vai pegar essas maldições e pôr de novo em nossas vidas. O que vem a ser maldição? Enfermidade é maldição. Dívida é maldição. Muita coisa que às vezes você faz assim, não, mas é provação. Não, provação não. Provação é quando você está passando por uma crise. Você está sendo provado, mas Deus está suprindo as suas necessidades. Provação é quando vem uma crise. E que essa crise pode ser financeira, pode ser sentimental, pode ser no seu casamento, pode ser na família. Mas Deus está o tempo todo ali. E você sabe no seu íntimo que aquilo ali que está acontecendo, essa situação, não é fruto de pecado seu. O que vem a ser pecado? Pecado é quando eu transgrido contra a lei do Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Se eu vivo na mentira, então eu estou pecando. Porque eu estou mentindo, então eu estou pecando. E mentira, gente, não é só o falar. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu chego aqui e digo assim, eu vi Isabel. Imagina, eu viro para a Angélica e digo assim, olha Isabel, eu vi a Angélica falando mal de você. Mentira, eu não estou falando a verdade, eu estou mentindo. E aí eu tento convencer. Lembra do dia 1º de abril, que muita gente gosta de brincar, né? Fala uma coisa que não é verdade? Isso é mentira. Mas mentira é você querer viver uma vida que você não tem, que você não vive. É, por exemplo, eu chego em uma loja, olho uma bolsa, olho um sapato, e eu compro esse sapato, eu compro essa bolsa. Só porque eu quero me apresentar em um lugar e eu quero que as pessoas vejam que eu tenho poder aquisitivo para ter aquela bolsa ou aquele sapato. Eu estou vivendo de quê? Eu estou vivendo de aparência, exatamente. 111, versículo 10. Salmos de número 111, versículo 10. Eu estou vivendo de aparência. Eu estou mostrando um poder aquisitivo que eu não tenho. Para você ter uma ideia. Então, quando eu pratico a mentira, eu me torno o quê? Um mentiroso. E cuidado, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa conduta. Porque vê que dívida é maldição, porque a Bíblia diz que você não deve dever nada a ninguém. Você emprestarás a muito, tu, porém, não tomarás emprestado. Então, quando eu devo a alguém, é sinal de que eu comprei e não tinha como pagar. Por exemplo, se eu só ganho R$1.000, vou dar aqui um exemplo, eu não posso comprar 2.000. Eu posso comprar até 900 ou até o próprio 1.000. Eu vou ficar zerada, mas eu tenho como pagar. É como eu estou lhe dizendo. Então, a gente tem que fugir de toda aparência do mal. O Salmo de número 111, versículo 10, vou ler de novo para quem chegou agora. Xênia, irmã Antônia, olha aí, Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por que eu devo temer a Deus? Para ter sabedoria. Lembre que é a sabedoria que me dá a condição de edificar a casa. É com sabedoria, irmãos, que eu consigo tomar posse das minhas bênçãos. Lembre que Salomão, lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando Deus apareceu para ele lá em Reis, a Bíblia diz que Deus perguntou para ele, Salomão, o que você quer? Peça que eu te dou. E ele disse, eu quero sabedoria, para poder governar bem, para fazer as coisas que agradem ao Senhor. E Deus disse para ele, eu vou lhe dar sabedoria e vou lhe dar honra e riquezas. Aí eu lhe faço a pergunta, como foi o final da vida de Salomão? Apesar de ter muita sabedoria, ele continuou firme na presença de Deus?
Ele continuou a servir ao Senhor com interesse de coração, como Davi tinha orientado que ele fizesse? Não. Ele transgrediu, a Bíblia diz que ele amou muitas mulheres e acabou se corrompendo. Perdeu ali a sua santidade, perdeu ali principalmente a comunhão com Deus. Aí lá em Provérbios 1, versículo 7, ele vai dizer o porquê que ele caiu. Porque ele tinha sabedoria, mas ele não tinha o temor. E nós precisamos buscar o temor a Deus. Quando eu temo a Deus, irmãos, eu não vivo para me satisfazer. Eu não vivo para fazer a minha própria vontade. É como Paulo nos ensina, não mais vivo eu, mas vivo, Cristo vive em mim. Então, o temor do Senhor me dá essa certeza, essa segurança. O temor do Senhor me traz a sabedoria. Lembre que Salomão pede sabedoria. Se ele tivesse pedido a Deus, Deus, eu quero servir ao Senhor com interesse de coração e temer a Ti enquanto eu viver, ele iria permanecer firme. Eu estava meditando hoje, lá em Samuel, 1 Samuel, e eu estava observando o que Davi, como Davi, é por isso que a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei se vocês têm um hábito de meditar mesmo. Eu fico ali, ó, viajando quando eu estou lendo a Bíblia. Viajando em que eu dou risada, eu comento, eu digo, tá. Davi foi bem. Davi, irmãos, quando ele estava fugindo de Saul, quantas foram as vezes que ele parou, saiu do meio da multidão onde ele estava e foi falar com Deus, pedir direção a Deus. Quando ele foi para Keila, por exemplo, a Bíblia diz que ele ora a Deus perguntando, Deus, eu vou para lá? E Deus disse, vá. Ele pedia direção a Deus em tudo. Então, quando você teme a Deus, você tem sabedoria. E essa sabedoria te leva a consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Antes de de cometer qualquer coisa, antes de assinar um contrato, antes de dizer sim ou não a quem quer que seja. Então nós precisamos agir com sabedoria, mas essa sabedoria, ela só é válida se eu tiver o temor a Deus. Lá em Mateus, a Bíblia diz que quando você tem sabedoria, a Bíblia diz, você deve temer a Deus, não tema os homens, porque os homens podem matar o corpo, mas não dá o destino da alma. Antes, temei a Deus, que além de matar o corpo, ainda pode dar o destino da alma. Não sei se vocês se lembram, né? Que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, o versículo de número 28. Depois vocês dão uma lidazinha lá, que vocês vão ver o que Jesus está falando. Vou ler aqui para vocês. Mateus, abra aí, tá bom? Quem puder. Mateus 10, versículo 28. Mateus 10, versículo 28. Diz assim, eu vou ler o 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. 28. Mateus 10, 28. E não temeis, ou temais, os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, para você ver, o que o temor de Deus traz para mim também. A segurança, irmão, de que Satanás não vai conseguir me tocar. Lembre que a Bíblia diz que aquele que é de Deus conserva a si próprio e o maligno não pode tocá-lo. Então, quando eu temo ao Senhor, Ele me livra do inferno. Livrar do inferno é livrar do laço do passarinheiro. Livrar do inferno é livrar das astutas ciladas do inimigo. Quantos livramentos o Senhor já deu a mim, já deu a você, por nós temermos ao Senhor? Quantas foram as vezes que você ouviu a voz do Senhor dizer, não vá, volte. Ligue e desfaça. Quantas são as vezes? Às vezes você pensa que aquela vontade, aquele desânimo que bateu, você, por exemplo, já estava toda arrumada para viajar. E de repente você diz assim, poxa, eu perdi a vontade de ir. E você vai e desfaz, gente, eu não vou não vai dar para ir não, depois a gente conversa, eu depois converso. Você não sabe explicar, mas você só sabe que você não está sentindo no coração de ir.
Então, se você está fazendo isso, é porque você tem realmente o temor de Deus no seu coração. Deus está falando com você e você está conseguindo entender. Irmãos, quando Deus fala, Deus cumpre. Lembre que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós precisamos, de fato, temer a Deus, porque quando eu temo ao Senhor, respeito a palavra de Deus, Ele me livra das astutas ciladas do diabo. A Bíblia diz no Salmo de número 91 que quando eu temo ao Senhor, 1000 vêm à minha direita, 10.000 à minha esquerda e nenhum deles consegue me tocar. Porque Deus dá ordem aos anjos dele para que me guarde e me livre de todo o mal. O Salmo de número 34, se você puder, abra aí, está pertinho aí. Salmo de número 34. Davi, ele quando estava fugindo de Saul, e ele se escondeu ali nas terras de Abimeleque, a Bíblia diz que ele ali acaba se fazendo de louco, né? E Deus aí dá o livramento. Porque, o cara ia pegar Davi. Quando viu que era Davi, ele disse, vou matar o cara. Davi tinha entrado ali, tinha acabado com o exército dele. Davi era uma ameaça para ele. Mas quando trouxeram Davi, que Davi percebeu, Davi se fez de louco. E aí ele disse, como é que vocês podem me trazer um louco aqui? Já não basta de tanto louco que tem aqui nas nossas terras, traz mais um e pega lá Davi e deixa lá em algum lugar, mas não mata o Davi, quando ele estava fugindo do rei Saul. E aí no Salmo de número 34, ele vai falar, eu vou ler do versículo de número 7 em diante, para você ver. Ele fala aqui, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando você teme a Deus, Deus livra você do mal. Quando você teme a Deus, Deus guarda você. Nós vivemos hoje em dia com uma violência tão grande que se nós pudermos evitar, quanto menos na rua nós estivermos, melhor. Né? Eu pelo menos, eu penso assim, eu resolvo tudo que tenho que resolver e prefiro ficar em casa. Hoje em dia, com a questão do iFood, você pede até lanche pelo iFood. Vem tudo na sua casa. Você vai lá no portão, paga e pega o que é seu. Mas para você ter uma ideia, por quê? Por causa da violência. Mas não fique você pensando que dentro da sua casa você está livre de violência. Quem está acompanhando o jornal aí está vendo o caso de 2 adolescentes que acabou com a família toda. Eles talvez não esperassem que o mal estivesse dentro da própria casa deles. Mas quando você teme a Deus, Deus faz o quê? Versículo 7. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Deus acampa os anjos dele ao seu redor e livra você de todo o mal. É por isso, irmãos, por que eu devo temer a Deus? Porque Deus é Senhor. Porque quando eu temo a Deus, eu respeito a sua santidade. Porque eu temo a Deus, Deus me livra de todo o mal. Porque eu temo a Deus, Deus me dá sabedoria. Porque eu temo a Deus, Deus me livra das setas do maligno. Lembre que Mateus diz isso. Que Deus livra a sua alma do inferno. Ou seja, Ele livra a minha alma das ações malignas. Ele livra a minha vida, Ele me tira de viver, irmãos. É uma coisa que eu não sei se você já experimentou, mas nós que tememos a Deus, eu falo nós porque eu creio que todos nós aqui temos o temor a Deus. Eu sei que nós não somos perfeitos, que nós temos muitas falhas, mas nós temos o temor a Deus. Ou seja, antes de fazer qualquer coisa, a gente pensa, Deus está vendo. A gente não pensa se Deus estivesse vendo, não, porque Ele está. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus está vendo todas as coisas. E cuidado, Ele não vê só o que está diante de você, Ele vê o que está no seu coração. Deus conhece você melhor do que você mesmo. É por isso que não adianta nós mentirmos para Deus. Não adianta nós... Eu vou dar um exemplo aqui, eu estou aqui falando, eu lembrei de Sara. Quando Deus falou com Abraão, chamou Abraão lá e disse, olha Abraão, ainda esse ano a sua mulher vai engravidar e vai te dar um filho. Abraão, aí a Bíblia diz que ele creu, né? Ele disse, como isso vai acontecer, Senhor? Se ela já é velha, vamos supor. Aí Sara, a Bíblia diz assim, que Sara, ela riu quando o anjo falou. E aí ele disse a ela, por que você está rindo? Ela disse, eu rindo? Não, eu não estou. Ele disse, não minta, porventura a coisa demasiadamente difícil para Deus. Sara não deu uma gargalhada.
Sara não ficou ha, 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 não, ela riu em si, ela riu dentro dela. Ela já tinha 90 anos, gente. E ela parou e pensou, como pode uma mulher com 90 anos, que já não tem mais o seu período menstrual, como pode uma mulher dessa engravidar? E a Bíblia diz, porventura a coisa demasiadamente difícil para Deus, ela riu, ela não deu uma gargalhada, ela riu, irmãos, no íntimo. Eu vou lhe dar outro exemplo. A Bíblia fala lá no livro de 1 Samuel que Ana, cansada de ser humilhada por Penina, cansada de ver o acomodismo do Elcana e cansada de ver a indiferença do sacerdote Eli, diz a Bíblia que ela entra no templo e vai falar com Deus. E diz a palavra de Deus que ela só sussurra. Ela chegou diante de Deus e ela sussurrava. Ela pediu algo a Deus. Um ano depois, ela volta ali no próprio ali onde ele estava, e ela diz, olha, por esse menino foi que eu estava clamando no dia em que o Senhor, como sacerdote, ela está falando com ele, me teve por embriagada. Então, Ana, ela não ficou falando como eu e vocês, como eu estou falando com vocês agora. Ela falou no seu coração. Então, Deus ouve o coração. Ele ouve o íntimo. É por isso que nós temos que, quando a Bíblia fala lá também no livro, nos evangelhos, acho que é no João 4, quando ele fala com a samaritana, e ele diz, chegará um dia em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus de todo o coração. Mas adorar também a Deus, não precisa você, por exemplo, eu estou no carro, estou no ônibus. Eu posso adorar o Senhor e eu não preciso fazer escândalo. Oh, meu Deus, vem aqui receber o louvor. Eu não preciso fazer isso. Eu adoro a Deus no íntimo, mas tem uma observação. Eu não posso orar, eu não posso expulsar demônio no meu pensamento. Demônio, ele tem que ouvir o que eu estou falando. Eu também não preciso gritar, porque ele é espírito e ele sabe, ele às vezes está ali em nosso derredor. Então, quando você está em um lugar e uma seta maligna tenta contra a sua vida, você fala, você pode abrir sua boca e dizer, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Eu te repreendo dúvida, eu te repreendo incredulidade, eu te repreendo espírito de violência. Imagine você que está no ônibus, indo para o trabalho, no metrô, e entra uma pessoa e você começa a perceber um movimento estranho, e você começa a perceber que vai haver um assalto ali, você pode orar e repreender aquele espírito maligno que vai agir na vida daquela pessoa, usando ela. Pode repreender. Irmãos, Deus vai fazer com que aquele demônio se sinta tão inquieto que ele vai sair dali. E aquilo vai ser um livramento, tanto para você como para aqueles que estão à sua volta. É por isso que a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem a Deus. É muito importante nós temermos a Deus. Por quê? Porque Deus envia os anjos dele para nos guardar. E quando eu não temo a Deus, Satanás consegue agir. Porque a Bíblia diz que ele anda em nosso derredor. Então, por que em derredor? Porque ao redor estão os anjos do Senhor. E aí, quando eu peco, quando eu não temo a Deus, eu cometo o pecado. Eu pratico a iniquidade. Aí eu abro a brecha e o inimigo entra e consegue me atingir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Olha o versículo 8 do Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Versículo de número 9 agora. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aquele que os teme. Aí ele vai dizer o quê? Temei ao Senhor todos vós. Porque se você teme a Deus, você não tem falta de nada. Por quê? Porque quando você teme a Deus, respeita a palavra de Deus, Deus supre as suas necessidades. Quando você teme a Deus, você é fiel a Deus. Por exemplo, você quer ver, eu vou falar uma coisa aqui. Ser dizimista e ser ofertante é um ato de temor a Deus. Por quê? Porque quando você teme a Deus, a Bíblia diz, né, trazer os dízimos e ofertas à casa. Aí vai dizer, você é pastora, mas isso é coisa do Velho Testamento. Mas Jesus também mandou fazer isso. A obra de Deus é, como eu sempre falo aqui, ela não é mantida pelo governo, por político algum. Ela é mantida por cada membro da igreja que congrega ali.
nós sabemos que quando nós fazemos parte daquele grupo, tipo assim, vou dar aqui o exemplo, a irmã Antônia, a irmã Minamara, a irmã Cláudia, a irmã Isabel, a irmã Angélica, todas elas são da nossa igreja. Angélica, Isabel lá de Itabuna, mais Antônia, Minamara e Cláudia aqui. Xênia é nossa irmã também em Cristo. Ela é praticamente também da nossa família, que eu falo da nossa igreja. Porque Xênia, ela tá ali, ela assiste as lives com o pastor, ela assiste as minhas, então Xênia só tá na igreja onde ela congrega porque eu não tô lá, na cidade dela. Misericórdia, pastora, que se eu fosse, o pastor, meu marido, fosse transferido para lá, ela ia para nossa igreja. Porque ela já faz parte da nossa igreja. Se você for olhar pela dinâmica aí, que ela assiste as lives, ela participa. Então, para você ver. Então, ela congrega, vamos supor, ela congrega ali. Então, quando ela recebe o salário dela, ela devolve o dízimo dela ali. A Xênia tá aí rindo, né? Ela vai devolver o dízimo dela ali. Porque é ali que ela está se alimentando. É ali que Deus tem abençoado ela. Vamos dar aqui um exemplo vocês. Quando vocês mandam para mim a oferta de vocês, isso não é dízimo, isso é uma oferta. Por quê? Porque vocês congregam nas igrejas de vocês. Vocês mandam uma ajuda para quê? Para poder a gente continuar com o nosso canal aqui. Hoje eu estou fazendo live para a glória do Senhor aqui no computador, né? Porque o celular, ele deixa o som distorcido, a imagem distorcida. E eu já estou fazendo live aqui no computador. Que computador é esse? Um computador que eu comprei com aquele valor que vocês mandam para mim. Kézia foi lá, comprou no cartão e eu pago a ela todo mês o dinheiro certinho das prestações. Esse mês já foi pago a prestação. Ah, pastora, mas comprou esse mês mesmo? Foi, mas como comprou fora do vencimento do cartão dela, já teve que pagar. Esse mês que vem, de junho, em nome de Jesus, nós já vamos pagar a segunda parcela. E eu pago essa parcela com o quê? Com a oferta que vocês doam, com a doação que vocês mandam. E aí o que acontece? Isso é um ato de você obedecer a Deus, de você fazer com que a obra de Deus continue aí. Para você ter uma ideia, eu coloquei um vídeo lá no Instagram. É um vídeo, mas também foi um vídeo de um salmo, foi um louvor que eu botei, alguma coisa que eu botei. E tinha o quê? Quase 20 mil curtidas, quase 20 mil visualizações. Aqui, graças a Deus, nós temos colocado vídeos diariamente. Qual é a minha intenção? É ficar famosa? Claro que não. A minha intenção é ganhar almas. Toda vez que eu vejo um comentário, alguém diz assim, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor falou comigo. Aquilo Deus diz a mim, está valendo a pena. Mas só está valendo a pena e só está continuando porque tem pessoas que Deus está usando para também estar ali me apoiando. Então, ser fiel a Deus no seu dízimo e na sua oferta é temer a Deus. A pessoa que não teme diz assim, eu vou dar boa vida a ninguém, eles que vão trabalhar. Mas essa é a nossa função. Esse é o nosso trabalho. Não sei se vocês olham por esse lado, mas eu tenho esse compromisso com vocês. Eu não faço compromisso nenhum com ninguém nesse horário das 16 em diante. Eu posso até chegar um pouco mais atrasada, porque eu fui na rua, resolvi uma coisa, resolvi outra, mas eu vou estar aqui. Mas por quê? Porque eu tenho esse compromisso. Eu tenho essa responsabilidade. Porque todos os dias eu sento e procuro meditar em um versículo da Bíblia e colocar aqui. Para quê? Para alimentar a fé de vocês. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Observem que eu não fico ali fazendo, eu não dou palavras motivacionais. Eis que Deus, tipo assim, não chore, enxugue essas lágrimas, levante a sua cabeça, você é poderosa, você é linda. Eu não faço esse tipo de coisa. Toda vez que eu coloco uma mensagem, eu vou na Bíblia e eu digo, olha o que a palavra de Deus diz. E eu faço assim. Por mais que as pessoas, às vezes eu recebo mensagens de pessoas que dizem assim, você podia fazer um quadro fazendo palavras motivacionais. Talvez eu estivesse até já monetizada aqui no YouTube. Mas eu não vou fazer isso, porque não é isso que Deus quer que eu faça. Um dia Deus vai me honrar. Não sei quando, mas Ele vai me honrar.
E Deus assim vai começar a abençoar. Para quê? Começar não, porque ele já começou. Ele só vai confirmar a vitória dele na minha vida. Mas isso é temer a Deus. Quando você pratica, aí você pode dizer assim, mas se eu devolver meu dízimo, eu vou ficar sem dinheiro. Não, irmãos. Quando você é fiel a Deus, Deus supre a sua necessidade. Eu vou ler de novo o versículo de número 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aquele que teme a Deus. Quem teme a Deus não tem falta de nada mesmo. Se você teme a Deus, você vai dizer não à prostituição. Se você teme a Deus, você vai dizer não ao adultério. Se você teme a Deus, você vai dizer não à mentira. E Deus vai suprir. Pastora, mas se eu ficar nessa santidade toda, buscando, você não deve buscar ninguém perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Mas você tem que buscar alguém que tema a Deus, acima de tudo. O que a Bíblia fala no primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Honre a pessoa que vai lhe fazer feliz, a pessoa que vai te completar como mulher ou como homem, ele tem que temer a Deus. Mas ele não bebe e não fuma, mas se ele não tem o temor de Deus, irmãos, isso é só formalidade. Porque a maldade está no coração, com certeza está. Porque onde Deus não está, está o mal. Então nós precisamos ter muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com as decisões que nós tomamos. Porque aquele que teme a Deus, de nada sente falta. Eu não vou ficar na carência, eu não vou ficar em uma amizade, por exemplo, uma amizade tóxica, porque eu tenho medo da solidão. Irmãos, eu vou ser sincera a vocês, eu não tenho medo da velhice, eu não tenho medo da solidão, eu não tenho medo de nada em relação a sentimento. Eu não tenho nem medo, nem tampouco de traição. Não sabe por que eu não tenho medo de traição? Porque eu olho para o ser humano e eu sei que o ser humano é falho. Eu sei que o único perfeito é Deus. Então, quando alguém chega e eu percebo a traição, o fingimento, a maldade, a falsidade, não me surpreende. Eu vejo, às vezes, as pessoas falam assim, porque a gente tem que confiar só em Deus mesmo. Exatamente isso. Confiar só em Deus. A própria Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Então, o ser humano, quando eu falo ser humano, em geral, homem, mulher, seja ele quem for, é sujeito a errar, sim. É sujeito a errar. Então, se você deposita a sua confiança, a sua esperança no homem, você vai se decepcionar. Você tem que confiar em Deus. Sabe por que eu confio em Deus? Porque Deus não mente. Porque Deus vela sobre a palavra dele para que ela se cumpra. Então, aqueles que temem a Deus não tem falta de nada. Aí eu vou fazer eu vou recapitular. Por que eu devo temer a Deus? Primeiro, o que é temer a Deus? Temer a Deus é respeitar a sua palavra, a sua vontade, é viver de acordo com aquilo que agrada ao Senhor. Quem teme a Deus não teme também maus humores, ou seja, más notícias. Quem teme a Deus foge de toda aparência do mal. Lembre que a Bíblia diz que não há união entre a luz e as trevas. Se eu temo a Deus, eu não vou andar no pecado, porque o pecado representa as trevas, porque me afasta de Deus. Se eu temo a Deus, eu não vou ter medo, porque os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Se eu temo a Deus, eu vou louvá-lo em todo tempo. Por quê? Porque ele está comigo em todo momento. Se eu temo a Deus, eu não tenho medo do inferno. Porque o demônio, Satanás, o diabo não pode me tocar. Porque ele diz isso. Se eu temo a Deus, ele me livra do inferno. Me livrar do inferno é me livrar das astutas ciladas do diabo. O inimigo arma uma contra mim, Deus me livra logo ali na esquina. Ele já estava preparando para dar o bote. O Senhor vem e diz assim, vem cá, tira, e me tira dali. Eu não sei se vocês estão entendendo. Quem tem criança pequena em casa vai entender o que eu estou falando. Tem Florzinha, tem Sofia, que começou a andar. Então, eu estava com ela sábado, agora, nós fomos no shopping, e a minha nora disse assim, vamos no shopping? Vamos, a gente foi. Sossô estava lá, e aí eu estava e ela ficou comigo o tempo todo. E eu saí andando pelo shopping com Sofia. Ela já está andando, ela não quer ficar o tempo todo
carregada, ela quer ficar no chão. E eu botava ela no chão e ficava de cá observando. Então, toda vez que eu via que Sofia podia bater a cabeça em uma quina, é incrível, irmãos, que eu pelo menos, eu fico muito cuidado, olhando mesmo. Quando eu via que ela vinha correndo, que tinha a quina das mesas, eu já vinha aqui e já colocava a minha mão no lugar daquela quina ali, para ela não bater a testa. Quando eu via que ela estava para cair, eu ia lá ligeiro e pegava. Para quê? É isso que Deus faz. Deus está sempre ali, levantando, firmando os passos, livrando do mal. Às vezes você está já para cair, Ele vai e tira você. Tudo isso por quê? Porque você teme ao Senhor. Então, procure isso. Botar o seu temor em prática. Quem teme a Deus diz não ao pecado. Quem teme a Deus diz não à mentira. Quem teme a Deus diz não às tentações, foge da aparência do mal. Quem teme a Deus é fiel ao Senhor e não tem medo que vá faltar alguma coisa, porque o Salmo 23, a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, nada me deixará faltar. Deixar faltar, eu estou dizendo no sentido, Ele jamais te faltará. O Senhor jamais se afastará de você, jamais te deixará só. E Ele é Deus que supre as suas necessidades. Se você crê nisso, você vai fechar os seus olhos agora comigo e nós vamos fazer uma oração para agradecer a Deus pela bondade, pela misericórdia dele em nossas vidas, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bendito Deus, glorioso Pai, eu oro neste momento por cada uma das tuas servas que aqui está. Especialmente, Senhor, hoje pela irmã Simone, que está aqui, eu vi aqui de lance, um pouquinho rápido o nome dela aqui no chat. Oro por tuas servas que está comigo todos os dias. Oro por esta pessoa que vai estar vendo a live pela primeira vez, ouvindo a mensagem do Senhor através desse canal. Peço ao Senhor que visite os seus lares, visite as suas vidas e que o Senhor ponha a tua mão sobre a vida de cada um deles ou cada uma delas, em nome de Jesus. Eu vou unir a minha fé à fé de todos para repreender toda ação maligna, para dizer esse espírito maligno que saia. Eu digo a você, demônio, espírito da enfermidade, de miséria, de escassez, de doença, toda perturbação, espírito de vício, eu te repreendo, eu digo, vai embora, desapareça, em nome de Jesus. O poder de Deus vem agora, alcance a todos, alcance a todas, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho e coloque sempre nos comentários o seu amém, o seu pedido de oração. Eu estou com vocês aqui segunda, terça e quinta-feira, sempre a partir das 16 horas, tá bom? Eu só vou dar um aviso logo hoje, talvez eu dê amanhã de novo. Quinta-feira, excepcionalmente, é um feriado. E quinta-feira eu não vou estar aqui com vocês no horário da live. Por quê? Porque quinta-feira eu tenho um compromisso. Foi um compromisso que o próprio Deus me colocou. Eu vou estar, vai ter uma programação da igreja,